A visão de São João Bosco sobre o inferno é um dos relatos mais impressionantes e assustadores já registrados por um santo. Em 3 de maio de 1869, Dom Bosco compartilhou essa visão com seus alunos, revelando cenas aterrorizantes e alertando sobre os perigos do pecado e da condenação eterna. Neste relato, ele descreve uma jornada espiritual em que foi guiado por um personagem misterioso, que o conduziu por um caminho sombrio até as profundezas do inferno. Tudo começou quando Dom Bosco, durante uma noite, teve um sonho que parecia mais real do que qualquer outro. Ele se via caminhando ao lado de um guia, uma figura imponente e misteriosa, que ele já havia encontrado em outras visões. O guia o conduziu até uma vasta planície árida e desolada. Não havia sinais de vida, nem árvores, nem água. Apenas uma paisagem seca e morta. O silêncio era opressor e uma sensação de angústia tomava conta do coração de Dom Bosco. Após uma longa caminhada, chegaram a uma estrada ampla e bem pavimentada. Ao contrário da paisagem sombria ao redor, essa estrada parecia convidativa. Estava cercada por cercas verdes e enfeitadas com belas flores, especialmente rosas, que exalavam um perfume agradável. O caminho era suave e descia lentamente, tornando a caminhada quase sem esforço. No entanto, Dom Bosco começou a notar algo estranho. Muitos de seus alunos estavam percorrendo essa estrada, atraídos pela sua beleza e aparente segurança. Eles caminhavam distraídos, sem perceber o destino para onde estavam sendo levados. Ao se aproximarem mais da estrada, o guia explicou que aquela era a trilha dos pecadores. Parecia confortável e sem dificuldades, mas, na realidade, levava a um destino terrível. Com o tempo, a estrada começou a ficar mais íngreme e escorregadia, tornando-se difícil de percorrer. Dom Bosco percebeu que seus alunos, sem perceber o perigo, eram levados pela inclinação cada vez mais acentuada e não conseguiam mais parar. Ele tentou chamá-los, adverti-los para que voltassem, mas nenhum deles parecia ouvir. Olhando ao redor, Dom Bosco percebeu que o caminho estava repleto de armadilhas e precipícios ocultos. Alguns de seus alunos tropeçavam e caíam em buracos profundos, desaparecendo para sempre. Outros eram puxados por forças invisíveis que os arrastavam em direção ao destino final daquela estrada. O santo viu rostos conhecidos, jovens que ele havia aconselhado e tentado orientar no passado, mas que agora estavam sendo tragados para a perdição. Seu coração se encheu de dor e desespero. Finalmente, chegaram a um enorme portão de ferro, sombrio e ameaçador. Acima dele havia uma inscrição terrível: o lugar de onde não há salvação. Dom Bosco sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele percebeu que aquele era o portal do inferno. Assim que se aproximaram, o portão se abriu com um estrondo assustador e ele viu cenas de puro horror. Do outro lado, um abismo de fogo e trevas se estendia diante de seus olhos. Gritos de desespero ecoavam por toda parte. Eram lamentos de almas condenadas que sofriam sem descanso. Dentro do inferno, Dom Bosco testemunhou tormentos indescritíveis. Cada alma era castigada de acordo com os pecados que havia cometido em vida. Ele viu avarentos mergulhados em ouro derretido, orgulhosos sendo esmagados sob pesos gigantescos, impuros consumidos por chamas eternas. O sofrimento era intenso e não havia qualquer esperança de alívio. O santo ficou aterrorizado com a justiça divina, vendo que ninguém era punido injustamente, mas sim de acordo com suas próprias escolhas. O guia levou Dom Bosco a explorar diferentes áreas daquele lugar de tormento. Ele viu jovens que conhecia sendo punidos de maneiras horríveis. Um deles, que na vida havia negligenciado a oração e zombado dos ensinamentos religiosos, estava rodeado por chamas negras que o consumiam sem matá-lo. Outro, que havia cedido à impureza, estava preso em um lago de enxofre ardente. Dom Bosco quis interceder por eles, tentar resgatá-los, mas o guia o deteve, dizendo que era tarde demais para aquelas almas. Dom Bosco também percebeu que muitos de seus alunos
estavam em perigo iminente de seguir aquele mesmo destino. Ele compreendeu que os pecados que mais levavam os jovens à perdição eram a desobediência, a impureza e a negligência espiritual. Ele viu demônios rindo e se alegrando ao ver almas caindo nas armadilhas que eles preparavam. Era uma guerra espiritual constante e muitos estavam perdendo a batalha sem sequer perceber. O desespero tomou conta de Dom Bosco. Ele quis fugir daquele lugar, mas parecia paralisado pelo horror do que via. Seu guia então lhe disse que aquela visão não era um sonho qualquer, mas uma revelação da realidade que aguardava aqueles que escolhessem o pecado ao invés da graça de Deus. Era um aviso, uma oportunidade de salvar aqueles que ainda podiam ser resgatados. De repente, Dom Bosco sentiu uma força invisível puxá-lo de volta. O portão do inferno se fechou com um estrondo, e ele foi transportado de volta à planície desolada de onde havia partido. Ele acordou suando frio, o coração disparado, com as imagens do inferno ainda vivas em sua mente. Na manhã seguinte, reuniu seus alunos e contou-lhes tudo o que havia visto. Alertou-os sobre os perigos do pecado e da importância de buscar a confissão, a oração e os sacramentos. Essa visão marcou profundamente São João Bosco. Ele intensificou seus esforços para guiar os jovens no caminho da santidade, alertando-os constantemente sobre os perigos espirituais que os cercavam. Seu objetivo era claro: evitar que aqueles que estavam sob seus cuidados seguissem pelo caminho que ele viu na visão. Ele os incentivou a viver uma vida de virtude, a evitar más companhias e a permanecer fiéis à Igreja. A visão do inferno de Dom Bosco permanece até hoje como um poderoso alerta para todos os cristãos. Ela nos lembra que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas e que o pecado, por mais atraente que pareça, leva inevitavelmente à destruição. Mas também nos mostra que ainda há tempo para mudar, para buscar a misericórdia de Deus e para seguir o caminho da salvação.